Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aos Cabos Podcast. Um podcast, não só um podcast, mas uma comunidade, tanto no YouTube quanto no Instagram, que promete revolucionar a história em si que se conta das Forças Armadas, do Exército, independente, né? Os 4 integrantes que estão aqui fizeram parte do Exército, então nossa promessa é entregar o melhor possível da vivência, da convivência, dos aprendizados que a gente aprendeu dentro das Forças Armadas, mas também como que a gente conseguiu aplicar isso para a vida. E esse episódio, ele é um marco introdutório de que a gente vai falar nos próximos episódios, o que a gente vai conduzir, como que surgiu primeiro a história disso daqui, como que surgiu a ideia do podcast. Cada um vai contar também as suas histórias, para a gente estar na mesma passada e vocês conhecerem cada integrante daqui. E passar também como que funciona, como que vai funcionar, na verdade, qual que é a nossa visão para os próximos meses, para os próximos anos, que eu acho que é extremamente importante, sabe? Então sejam todos muito bem-vindos. Aqui é um local onde a nossa comunidade é super intimista. Então, tanto nas publicações quanto nos cortes que a gente vai colocar no Instagram, já siga os Cabos Podcast no Instagram, para você acompanhar todos os cortes, os melhores cortes, porque as experiências das conversas que a gente vai ter aqui dentro, junto com nossos convidados. Os convidados vão ser ex-militares, que tiveram um grande sucesso fora das Forças Armadas, utilizando as metodologias de dentro do Exército. E antes de falar um pouco mais de como que surgiu a ideia do podcast, como que surgiu a ideia da gente construir toda essa organização, eu quero pegar a história de cada um para salientar aqui e vocês estarem na mesma passada e conhecer quem que são os integrantes. Alguns são conhecidos, outros nem tanto, são mais modernos aqui do grupo. Então, talvez os mais antigos vão se identificar até com a convivência, com algumas histórias que os mais antigos vão contar, né? E como no Exército, eu quero começar aqui pela antiguidade, para contar um pouquinho da história de cada um. Pode dar, Buchner. Então, pessoal, eu sou o Felipe Buchner, Pessoa da Cruz, né? Cabo Buchner, no meio militar. Então eu entrei pro quartel em 2012, mas antes disso eu era um cara que não queria saber de nada, né? Então, graças a Deus eu tive esse estalo antes, né, do período militar obrigatório ali, de me alistar, e eu tomei essa decisão, né? Falei para um primo meu até que já era da aeronáutica aqui, mas eu sou natural do interior de Santa Catarina, então lá, geralmente, o pessoal que se alista é dispensado na hora. Mas, como eu queria servir, eu falei pro primo, cara, eu quero servir. E ele servia aqui em Floripa, eu falei, qual que é o caminho, né? E ele falou pra mim, não, vamos, né, fazer o alistamento aqui em Floripa, então que a chance de você ser chamado é maior. E aí eu falei pra ele, tá, mas, né, pra ali chegar ali você tem 3 opções. E como ele tava na aeronáutica, ele falou, não, vai pra aeronáutica e tal, né? Aí foi onde eu falei até na entrevista lá, eu falei pro sargento até, pô, meu sonho é ser piloto, né? Queria poder pilotar um caça, né? E daí ele só olhou pra mim e falou, pô, cara, bacana teu sonho, mas hoje não é dia de realizar ele, né? Você vai pro Exército. E eu nunca mais esqueci disso, né? Mas, em meio a essas decisões, depois de um tempo até meu primo falou, cara, foi a melhor escolha que você teve. A melhor opção que você tinha, porque tudo que eu vivia ali dentro, ele falou que foi muito mais do que ele viveu na aeronáutica. Entrei em 2012, né? Como eu disse, eu não era um cara muito focado, digamos, né, em fazer acontecer as coisas, eu era bem preguiçoso, ia trabalhar às 9 e pouco da manhã na empresa do pai, meio sonolento, né? Mas apesar quando eu tomei essa decisão de servir, eu já tinha mudado a minha mentalidade um pouco, então eu já estava trabalhando de garçom, já tava fazendo curso no Senai, já tava trabalhando na oficina, então, tava me virando, né? Mas fui chamado e vim. Tive a oportunidade de fazer o CFC no primeiro ano, né? Mas não consegui ter um desempenho muito bom, então acabei deixando pro próximo ano fazer de novo. Tive a oportunidade de fazer 2 vezes e consegui ter uma nota melhor e consegui ter um desempenho melhor. Então, fui promovido a cabo, participei do pentatlo. Tive a oportunidade de participar da missão no Complexo da Maré de pacificação, né, no Complexo da Maré do Rio de Janeiro, né, Domingos aí, e o Guilherme também estiveram lá juntos. Vamos contar algumas histórias aí também. Fui pentatleta também por um período, né, participei de provas combatendo Silva Paz, uma prova bem bacana que tem aqui em Floripa, que a brigada toda vinha participar. Saí em 2018 por uma decisão, fiquei por 6 anos, tinha mais 2 anos para ficar. Mas tomei essa decisão porque eu queria algo a mais, né? Eu vi que eu estava entrando muito na zona de conforto de novo, então eu decidi pegar e ter essa decisão, não, tá na hora de sair. Meu pai tem uma empresa
de reparação automotiva, porém ela não vinha muito bem, né? Ele trabalha muito bem, porém ele era um má gestor, má administrador e ele tinha esse problema, né? Trabalhava, mas não tinha administração, então bem no fim virava em nada. E eu tirei todo o dinheiro que eu tinha da pecuniária, vendi o carro que eu tinha e investi todo no negócio. Foi aí que a veia empreendedora começou a pulsar, né? E a partir dali apareceu outra oportunidade de abrir uma outra empresa na mesma área, digamos, mas em um local diferente. Então, hoje eu tenho 2 empresas lá, a reparação automotiva e a estética automotiva, são 2 pontos. Tenho também uma assessoria esportiva, gosto muito de esporte, de atividade, né? Hoje faço triatlo, estou na jornada para fazer o Ironman agora em maio. Então, já fiz uma outra maratona de 55 km nas montanhas de Nova Trento. Então, tem um currículo aí bacana de superação, de desafio. E a gente vai compartilhar muito isso com vocês. E garanto que cada experiência, cada história aqui, vocês vão se identificar e vai motivar, vai inspirar cada um que está aí do outro lado. Beleza, galera? Passar a bola aí pros Domingos aí, ó, companheiro de CFC, fizemos o curso junto. Então, tá contigo, irmão. Boa tarde, senhores. Meu nome é William, nome de guerra no Brasil foi Domingos, na Legião Estrangeira foi como Rimeiro Xavier e Legionnaire Rosário. Eu entrei em 2012, a minha história começou em 2012, no ano do Buckley, éramos de companhia diferente, mas assim, que eu acho primeiro companhia, unificou, Isso. Fizemos pentatlo juntos, Silva Pai juntos, saca, balada junto, sofremos, rimos, brincamos, mas aprendemos bastante. Eu sempre fui muito focado militar, queria ser, né, viver a vida militar em si. No primeiro ano de antigo eu não consegui fazer o CFC, talvez não tenha papirado, não entrei. Isso me frustrou bastante, mas no segundo dei o gás, entrei. Terminei na colocação de 02, 10 décimos atrás do Schweizer, que é um cara muito bom, então eu fiquei muito contente. Tive oportunidades de fazer as missões interessantes do Exército, que são as fronteiriças, né? Fronteira com a Argentina, era onde a gente podia vivenciar um pouco mais isso. Não fiz o CFST, mas consegui ir para Maré, todos nós 3, infelizmente você não foi, mas foi uma experiência interessante também, de combate real, né? Pelo Exército Brasileiro, de ter esse combate real é sempre interessante. Porém, eu estava numa fase da minha vida um pouco mais, né, vibrando um pouco a mais, o Exército Brasileiro acabou me limitando e eu fiquei sabendo da Legião Estrangeira Francesa, quem não sabe o Exército Francês, né, que responde aos interesses da França. Em 2015, servi em 2012 até 2015. Em 2015 eu fui voluntário para a Legião Estrangeira, em Paris. Me apresentei, fiz todas as seleções, todos os testes, passei e fui para a formação em Castelnaudary, que é onde começam os brevets. Tive a felicidade, o prazer, não sorte, né, mas o merecimento de terminar todas as formações como 01, então isso me abriram várias portas para o combate real. Fui paraquedista da Legião Estrangeira, fiz missões no Oriente Médio, fiz missões na Europa, e tudo isso me engrandeceu muito como pessoa, como militar. E eu fiquei até 2018 na Legião Estrangeira e depois eu comecei a entrar numa outra fase da minha vida, talvez uma fase um pouco mais madura, um pouco mais, né, emocional, tentando entender um pouco mais a vida depois de alguns anos nessa vida louca de militarismo. E quando eu resolvi sair, tudo certo, eu comecei a confrontar com coisas que quem vive situações de estresse, assim, não só a Legião Estrangeira, mas o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, bombeiros que presenciam isso, eu comecei a sofrer de estresse pós-traumático. É muito difícil voltar de um combate, viver de uma rotina militar. Eu acho que a níveis mais baixos, todo mundo que serviu sente isso, aquela coisa de não se encaixar na sociedade, de, poxa, sentir algo dentro que acaba te incomodando. Eu senti muito isso em níveis um pouco mais grave. Eu comecei a apresentar sintomas de TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e isso começou a mexer muito com a minha cabeça, porque eu saí da Legião, voltei, saí, trabalhei como instrutor de tiro, ministrei cursos para o tático, BOP e outras unidades, mas em algum momento da minha vida eu decidi dar uma parada nesse meio militar e viver uma vida um pouco mais centrada, uma vida mais normal, digamos assim, o civil. E a minha cabeça começou a voltar coisas que eu vivi, dos anos que eu vivi no militarismo da guerra em si, certo? Então eu comecei a ficar doente mentalmente, emocionalmente, e para me salvar,
ouvi várias fases da minha vida que vai ser comentado em outros meus episódios, quando for falar da minha história, tudo, mas que eu apresentei sintomas graves de não tentativa, mas de pensamentos suicidas e coisas assim. Então, em algum ponto da minha vida, eu precisei parar, respirar e analisar. Ou eu deixo o barco seguir, ou eu aprendo sobre a mente, eu aprendo o que está acontecendo na minha mente para eu poder ter respaldo, para poder saber e agir de uma forma melhor. Foi aí que eu encontrei a psicanálise clínica, que é um assunto, né, da psicologia em si, uma parte da psicologia em si, e comecei a estudar. Isso começou a me fazer muito bem, me aprofundei nos estudos, fiz a formação, hoje eu sou psicanalista clínico, eu trabalho ajudando ou orientando ou auxiliando as pessoas que estão com conflitos internos, emocionais ou traumas, que não sabem de onde vem, não sabem o que está acontecendo, mas sentem o sintoma. Por essa minha vivência e todos os estudos, embasamento teórico, estudo, eu consigo ter uma visão um pouco mais profissional de fora e juntar com todas as minhas experiências, enfim. Então hoje eu sou psicanalista clínico, eu trabalho nessa parte mais emocional da coisa, porque eu vivi um período da minha vida muito para fora, emoções, muito isso, muito aquilo, e eu deixei o meu querer, o meu eu, um pouco de lado. E sabemos que isso não é tão interessante, porque um dia, quando o amadurecimento talvez, ou quando a gente começa a acertar as contas, isso começa a pesar um pouco. Enfim, o nosso trabalho aqui, no meu, pelo menos no podcast, é trazer essa mentalidade ou essa visão de que fui paraquedista, fui forças especiais, mas o que me pegou de verdade foi a questão emocional, aquela coisa que às vezes a gente conversa, não dá valor, que a gente acha que o homem não chora, que aquela visão que todos nós temos pelo que fomos construídos. E a minha ideia, não ideia, mas o meu objetivo é justamente mostrar que existe um outro horizonte. Você pode ser operacional, você pode ser brabão, militar, mas também cuidar das emoções, falar das emoções, que é o que realmente importa, e ter uma qualidade de vida melhor e um pouco mais leve, digamos assim. Isso ainda vai ser assunto para muitos e muitos episódios, e estamos aí, esse é só o começo. Dale, senhores. Então, olá, senhores, me chamo Guilherme, né? No quartel era Guilherme Martins. Vou falar aqui um pouco para vocês hoje do que me fez entrar no quartel, né? Qual era o meu sonho, qual era o meu objetivo. Então, assim como o Domingos e o Buchner falaram, eu entrei no quartel porque eu não tinha uma outra opção. Eu vivia uma vida ali no ensino médio, fingindo para mim mesmo que só queria passar, né? Acho que todo mundo que está no ensino médio ali, que faz parte do fundão, igual eu fazia, se identifica com isso. Eu estudava para passar. Eu não tinha mentalidade de, eu vou estudar para ser alguém na vida. Porque até 16, 17 anos, né, eu terminei meu ensino médio com 17, eu nunca reprovei. Só que eu só queria realmente passar de ano. Por quê? Tinha cobrança familiar, né? E foi justamente essa cobrança que quando chega 17 anos, quando você vai complementar 18 anos, todos os homens têm que se apresentar. E quando eu fui pro quartel e vi o pessoal usando a farda, né, o camarada ali bem posturado, eu falei, opa, isso também pode trazer um orgulho para minha família. Então, não é porque eu não ia bem nos estudos que eu não poderia trazer de alguma forma orgulho para a minha família, porque eu acho que quando a gente é novo, nosso principal objetivo é trazer orgulho para os nossos pais, e a gente se coloca numa segunda posição e não na posição de realmente condutor da vida, né? Porque em 17 anos a gente nem pensa que é o senhor do seu próprio destino. Então, quando eu entrei com 18 anos lá no quartel, né, falei, não, aqui eu quero, porque eu queria dar esse orgulho para minha família. Virei recruta, né? Recruta Guilherme Martins. Fiz o curso de cabo como recruta. E no final do ano, né? Teve os voluntários para intervenção no Complexo da Maré. Foi onde no Domingos foi o Buchner também. E eu, mais que voluntário, né? Só que eu era recruta. Era difícil você recruta ir para missão, né? Mas o pelotão principal, alguns antigos lá começaram a fazer corpo mole, algo do tipo. E eu consegui adentrar, né? Ficar no pelotão principal lá. E você ir para uma missão, né, só com um cabo antigo, só com um camarada soldado antigo, que todo mundo pensa que você não era para estar lá, foi um momento muito marcante assim da minha época como recruta, até a rapaziada sabe, porque realmente era tudo tinha que ser o recruta, tal, enfim, foi uma aprendizagem muito, muito grande para mim, porque a gente falava, né, um fogo mais forte que se forja o aço bom. Então, eu levei muita porrada de soldado antigo, de cabo ali,
E isso me fortaleceu, me mostrou. Então, né, como o Domingos ele vai estar mais em foco nisso, parte da mente. Então, com certeza que o que mais te aflige, aquilo que você mais está passando dificuldade, é aquilo que você tem que aprender para transcender isso. E foi o que eu fiz. Né? Depois de vir da Maré, que foi um aprendizado único para mim, assim, né? A gente realmente trocou tiro, a gente estava numa bolha aqui em Floripa, porque eu sou natural aqui de Santa Catarina, de Floripa, e daí quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu nunca tinha participado, nunca tinha passado do Paraná. Então, quando eu cheguei lá e comecei a ver toda aquela realidade do Rio de Janeiro, toda aquela cultura ali, as pessoas, né, aquele jeito de viver diferente daqui, eu me assustei muito, assim. Então, eu cheguei lá e foi muito assustador pra mim, só que mantive a minha marra, né? E, pô, tinha troca de tiro. Foi até um caso engraçado que, né? Recruta, tira todas os saco véu aí. Beleza. E todo mundo escolhendo a sua cama e eu tendo que pegar os saco véu do antigão, né? Cara, daí olho lá qual que é a cama que sobrou. Puta, para em cima do comandante do pelotão. Meu Deus do céu. Então, ou seja, além de estar na missão, eu tinha que ficar assim, porque se incomodasse o comandante que estava lá embaixo, já era. E estava muito quente, até uma história aqui legal, estava muito quente lá no Rio de Janeiro, a gente foi no dia 11 de dezembro de 2014, bem na virada de ano. Verão. E quando a gente chegou lá, os ar-condicionado, não sei se vocês lembram, não estava instalado nos primeiros 15 dias, né? Não tinha. Cara, e daí eu disse, não, o Tobias, que foi um camarada que participou, a gente levou uma rede, e ele era recruta também, só que ele fazia mais a parte de sessão, né? Ele foi mais da sessão. Ele, não, pô, vem aqui na rede aqui, tal, bota aqui fora, tal, trouxe uma rede. Não, beleza. Tu, né, tu vai precisar ir pra patrulha amanhã, e daí tu fica na rede aqui, dá uma dormida aqui, tá quente pra caramba dentro do quarto. Cara, daqui a pouco comecei a escutar um Eu falei, cara, não, tô fazendo, olha a minha inocência, tô fazendo treinamento, não tô fazendo treinamento do stand de tiro noturno. Daqui a pouco eu vejo o camarada correndo aqui, ó, o sentinela do batalhão do CPOR que a gente estava correndo. Então aquilo ali já, eu falei, não, realmente eu tô numa missão real, então não dá pra ficar ainda aqui fora. Então, pessoal, tudo isso me ajudou a gostar muito do quartel, realmente conseguir realizar, andei de blindado, né, andei do avião, né, só não fui paraquedista como o nosso amigo aí, mas consegui fazer bastante coisa, lidar com pessoas, aprender a lidar com pessoas e, para mim, uma grande vitória foi saber que eu não seria nada assim se eu não estudasse. Então, quando eu vi esse camarada embora, aquele camarada embora... outros caras no quais eu admirava, que foram pro Haiti, foram pro Complexo Alemão, começaram a ir embora e eu pensei, não, esses caras aí vão ser policial, esses camaradas aí vão ser, a grande maioria ali vão, meu Deus, os bichos são, chamavam os haitianos, herói e tal. E eu vi que aqueles camaradas, eles fizeram tanta operação na parte militar e esqueceram que aquilo era temporário. Então, né, é isso que eu comecei a pensar e vi, nossa, cara, o que eu vou fazer depois? E voltei para um dilema da minha vida, que era estudar. Eu odiava estudar, né? Depois eu descobri que foi por causa do TDAH, mas enfim. E então eu vou estudar. Fiz a minha faculdade, voltei, né, em 2016, fiz uma faculdade, só que teve a operação da segurança olímpica, fui de novo, tinha me prometido que não iria mais para o Rio de Janeiro, fui de novo para o Rio de Janeiro. E lá ainda fiquei mais Olimpíadas e Paralimpíadas, fazendo faculdade, dando o meu jeito. Quando eu voltei, falei, não, agora é só passar no concurso público, eu já estou formado, né, vou ser policial militar. Foi aonde dificuldade em língua portuguesa. Dificuldade em língua portuguesa, não sabia o que era sujeito, não sabia o que era o verbo, né, tem uma passagem muito nítida na minha mente, que parece que foi ontem, que quando eu cheguei em casa, e eu com uma dificuldade gigante em português, assim, né, a professora, no dia, tinha escrito assim, o menino jogou a bola. E ela me perguntou, foi pra turma, né, e eu... Diferente do ensino médio, eu já sentei lá na frente, né? A professora ali, eu aqui. Falei, não, fundão nunca mais. Quando eu cheguei lá, e a professora me olhou assim, você, o menino jogou a bola. Ó, quem não sabe isso aqui já nem precisa vir, porque é o básico. Eu olhei, o menino jogou a bola. Análise morfológica, cadê o verbo? Cadê o verbo? Cadê o sujeito? Pergunta pro verbo, cadê o sujeito? Cadê o sujeito, verbo? Não, sério, eu tava procurando ali na minha mente, não vinha. Eu falei, nossa, cara, eu sou muito burro. Não, mas se eu vou por causa do quartel, aquela disciplina, não, cara, isso aqui é só mais um teste, eu vou conseguir transcender essa dificuldade.
Quando eu cheguei em casa, meu irmão, acho que tinha uns 11 anos, o mais novo. Eu olhei pra ele, ô Bernardo, vem cá. O menino jogou a bola, cadê o verbo? Não, Gui, o verbo é aqui, ó. O sujeito é o menino. O menino jogou a bola. O verbo é o jogou, o verbo tem fenômeno da natureza, ação, o verbo de ligação. Cara, eu olhei pra ele e falei assim, nossa, não, valeu bem. Chorei, pô. Foram poucas as vezes da minha vida que eu chorei. Eu falei, nossa, tu é muito... No quartel a gente fala que é o infante, né? O infante é burro. Eu falei, nossa, tu faz muito jus ao que eles falam, que o infante é burro. Só pra não desistir. Comecei a estudar, e daí eu vi que tem várias maneiras de metodologia do ensino, né? O Kenny, como é treinador de pessoas, provavelmente sabe muito mais do que eu nisso, e eu vi que eu estudava, aprendi através de mapas mentais, desenhando, enfim, e consegui muito bem, né, nos estudos, tanto que eu passei na prova objetiva da Polícia de Santa Catarina, mas essa prova que eu fiz, ela veio acompanhada com uma redação, só que redação sempre foi muito bem. Porém, nessa época eu desconfiava que eu tinha TDAH, mas não... Todo mundo fala, eu tinha pouco TDAH. Não, TDAH virou moda. TDAH é isso, TDAH é aquilo. Eu não botava pé, eu era mais um que não acreditava na parte de mental, na parte no neurodesenvolvimento, na parte neurológica, né? Na saúde mental, como o Domingos, ele vai ser a pessoa que vai dar mais ênfase nisso. E eu falei, não, né? No quartel a gente tem muito disso, né? TDAH porra nenhuma, não vou lá no psicólogo, tal, não, negativo. Mas quando a frustração dentro de mim foi tão grande, quando eu, né, olhei e acertei 42, nossa, 42. A nota de corte foi 33, só faltava a redação. A redação eu falei, não, a redação eu tô safo, tô dentro. E da lá que eu fui avaliado, era de 1 a 7 a prova. E eu tirei 4.6, se eu não me engano. Eu poderia ter tirado meio ponto na prova que eu tinha passado. A única coisa que eu não podia fazer era fugir do tema. O que eu fiz? Fugir do tema. Então, eu dissertei sobre o texto de apoio e não pelo tema. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, vou entrar com recurso. Que loucura que é essa? Botando a culpa na banca, tal. E a minha esposa olhou pra mim e falou assim, não, mas cadê a prova? Eu trouxe a prova, né? Pra cá. Não, deixa eu olhar a prova. Mas, Guilherme, tá aqui, ó. O tema tá aqui, ó. Eu não tinha lido o tema, cara, pô. Tão ansioso na época, né? Eu não fazia o tratamento do TDAH e tal. Eu falei, nossa, cara, eu não vi o tema. Então, daí perguntei pra professora se cabia recurso. Ela falou que não. E eu falei, né, não vou ser policial. Na época eu não tinha uma aproximação tão grande com Deus, né? Eu era a pessoa que acreditava, aquele crente que só acreditava quando tava lá no Rio de Janeiro, levando tiro, por favor, meu Deus, volta. E daí... Nisso eu já estava saturado do quartel, né, que já estava fazendo o momento de eu ir na rota, né, dar meu tempo. Eu não vou me esquecer que eu, né, na segunda data da companhia, era alojamento de cabo, eu olhei para cima e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E nisso eu olhei para frente e tinha escrito aluga-se, uma sala comercial. E eu sempre fui um grande comunicador ali, gostei de vender, sempre gostei de trabalhar isso, né? Eu comecei a ter, quando eu comecei a estudar português, eu comecei a ter o hábito da leitura até para conseguir me expressar melhor, até para saber o que é um verbo, o que é análise morfológica, enfim, análise sintática. E eu comecei a ler muito. E foi muito engraçado essa história, que quando eu comecei a ler, o meu sogro, até ele falou, Guilherme, o sogro é um cara, outro nível de desenvoltura, né? Ele falou, não, o que me ajuda muito, Guilherme, é a leitura. Cheguei no batalhão, alojamento de soldado, né? Quem é que tem um livro aí para me emprestar? Graças a Deus que Deus faz certo. Faz certo. Exatamente. Ele chegou, o soldado olhou pra mim e falou assim, não, cabo, eu tenho um aqui que eu nunca li. Eu ganhei de um soldado que foi a namorada dele que deu pra ele e tá aqui. Eu olhei, pai, disse pai pobre. Vou dar uma olhada nisso aqui, né? Fala de 2 tipos de pai. E graças a Deus, eu li um livro que é best-seller, no qual, quando eu comecei a ler, e isso eu odiava a leitura, porque TDAHzão, eu comecei a olhar o livro, parece que o livro estava falando comigo. Guilherme, você faz isso errado. Guilherme, eu lembro que eu li aquele livro em 2 dias, assim, nossa, que massa, cara. E daí, das sugestões desse livro, dava sugestões para outros tipos de livro. E eu comecei a ler livro. Chegou um determinado momento que eu lia mais livro do que estudava para concurso. E eram livros de empreendedorismo, livros de venda, livros de mentalidade, livros de... né, que você pode sempre dar um algo a mais, e daí eu falei, não, vou empreender. Foi quando eu olhei para cima ali, que eu tinha reprovado na prova da PM, e falei, não, então eu vou montar uma loja. Já tinha falido uma loja antes, e daí eu vou falar mais no meu episódio. E
sair do quartel para empreender. Que vai ser o que eu vou falar mais sobre empreendedorismo, sobre foco, né, nessa parte empreendedora. Então, a minha passagem no quartel se resumiu a aprender que os valores que eu aprendi do quartel eu posso usar na minha vida profissional, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Porque tá tudo dentro da roda da vida. Beleza? Bom, pessoal, me chamo Taiwan Kenio Sotelli, mais conhecido aí como Cabo Kenio. E minha história, assim, dentro das Forças Armadas, ela foi um pouco diferente do que às vezes as pessoas estão acostumadas. Eu não tinha intenção de servir, mesmo ficando durante 6 anos lá dentro. E na época que eu fui até me alistar, né, dentro das Forças Armadas, eu fui, cara, foi... Hoje eu acho graça, mas na época eu fiquei muito puto, assim, porque eu tive que voltar 3 vezes, na verdade. A primeira vez, né, com aquela vontade gigantesca de me alistar, eu fui de chinelo e bermuda. Daí já mandaram, eu não podia, né? Aí mandaram eu já voltar. Aí eu falei, não, acho que é um sinal, pra não servir, pra não ir mais. Aí na segunda vez, eu fui só eu falei, o problema deve ser o tênis, né? Aí eu fui de bermuda só. E aí tive que voltar de novo. Aí na terceira vez deu certo, consegui me alistar lá dentro. E um grande impasse é porque, cara, eu vinha de uma zona de conforto muito grande. Eu vinha de um lugar onde eu não queria servir, queria fazer faculdade e tudo mais. Na verdade, no fundo, lá dentro, eu não queria sair daquele comodismo que eu tava vivendo. Esse é um grande fato das pessoas que às vezes não querem servir, sabe? Mas aí passando pelo processo de alistamento lá, fui sendo entrevistado, já fui com algumas respostas na minha cabeça do que fazer para não servir. A primeira que eu tentei foi dizer que eu era filho único. Daí o cara que estava me entrevistando falou assim que ele também era. E isso não ia mudar nada, né? Antigamente mudava, hoje não muda mais. E eu fui passando por vários processos até que veio a decisão de servir de fato. Aí quando eu vi, no meio daquele processo, eu já estava marchando lá dentro, puxando canção lá e tudo mais. Cara, e esse primeiro ano foi extremamente sabático, porque eu achei que, meu mundo ia acabar, que iam me matar lá dentro, já tava com negação, não vou fazer nada do que eles pediram pra mim e tal, e tal, e tal. E depois eu tava fazendo tudo que eles pediram pra mim. E aí, nesse primeiro ano eu não queria. Mas mesmo assim, não querendo estar lá dentro, eu dava o meu máximo. Eu falei assim, cara, não é motivo eu não querer estar dentro das Forças Armadas pra eu fazer e totalmente contra. Sendo que eu vi exemplos de pessoas à minha volta que não queriam estar lá, mas que eram punidas, que tomavam outros caminhos, que eram presas e tudo mais. Eu falei, bom, a minha vida não é só esse um ano. Então, pra que eu vou estragar os próximos anos da minha vida focando apenas nisso daqui, né? E pelo bom comportamento, dia 31 de dezembro, eu decidi ficar, na verdade. A gente tem um período lá de férias, assim, ou escola de Natal ou escola de Ano Novo. E eu pensei, bom, tudo que eu tinha que aprender, na verdade, para entrar em processo de aprendizado aqui dentro, eu já aprendi nesse primeiro ano. Já sei como que a banda toca. Então, acredito que os próximos anos não vão ser igual esse primeiro ano que eu passei. Daí eu decidi ficar. De lá foram 6 anos. Isso eu entrei em 2017, em 2018 tive a oportunidade de não fazer o CFC, eu queria muito fazer o curso de cabo, acabou que não rolou, trancaram as vagas, trancaram o curso, nível Brasil assim. E aí em 2018 ainda eu fui para uma missão chamada Missão Acolhida, que foi lá em Roraima, onde a gente foi ajudar os venezuelanos, estavam entrando na época 800 venezuelanos por dia no Brasil, e a gente foi lá ajudar, dar abrigo, em contato junto com a ONU também. Foi uma experiência muito massa, principalmente nesse quesito de humildade, sabe? Eu era um jovem de 19 anos, que às vezes reclamava de algumas coisas, e quando eu vi aquelas condições daquelas pessoas, a minha cabeça mudou. Tudo mudou. Assim, eu pensei, o pouco que eu tenho para dar para ele já era muito para aquelas pessoas, sabe? E aí eu fui tomando várias pauladas o dia inteiro, porque mesmo estando em condições mínimas, num país diferente, com péssimas qualidades, tanto de trabalho, de comida, de tudo, eles trabalhavam de manhã para ganhar almoço, de tarde para ganhar janta, dividiam entre a família deles, onde não tinham nem talheres, quebrava a tampa lá do isopor que eles ganhavam e dividiam entre a família. Eu pensava, E ainda no final do dia eles estavam rindo e comemorando, sabe? Então foi um choque muito grande. Em 2019 tive a oportunidade de fazer o curso de cabos. Eu não estava tão pilhado, mas aí vários antigos começaram a se puxar. Na época entraram 60 no curso, foi saindo tanta gente, primeiro dia saiu 15, começaram a colocar mais porque não ia suprir o curso. E no final formaram 11. Consegui sair em segundo colocado, 16 décimos de diferença do primeiro colocado aí. O primeiro colocado hoje está na Legião. Então assim, e fui construindo a minha bagagem cada vez mais. Com essa mentalidade empreendedora, eu sempre tive isso. A partir do momento que eu comecei a ler, sabe? Eu passei por um processo lá dentro, entendi muito rápido, na verdade, que... E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre ambiente, sobre mentalidade, sobre a questão de foco, disciplina e tudo mais, a leitura principalmente. E lá dentro eu entendi que, na verdade, as pessoas, a vida que eu queria ter, o Cabo Kenio que eu queria me tornar, ou Taiwan, a vida civil que eu queria me tornar, não podia fazer as mesmas coisas que ele estava fazendo lá, e andando com as mesmas pessoas. Eu comecei a entender que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. O nosso ambiente influencia sim na nossa mentalidade, na nossa vida, na vida que a gente quer se tornar.
Eu comecei a olhar as pessoas na minha volta e falei, cara, galera comemora sexta-feira, reclama da segunda e não faz nada para mudar. Por que eu vou estar nesse mesmo ambiente? Por que eu vou estar andando novamente com essas mesmas pessoas? E no serviço as pessoas falam, né? O militar ele fala que na verdade é um dia que você pede, mas que você se dedica ao quartel. Eu pensei assim, cara, como que eu posso ganhar um dia? E quando eu tava na 24, naquela batida de serviço, justamente para virar soldado antigo, ao invés de eu perder um dia, ficar vegetando na reação, falando sobre saca, falando sobre mulher, falando sobre bebê, falando sobre pegação, eu comecei a me isolar dessas pessoas e comecei a ler. E nesse processo eu lia na reação, eu lia na aula da Tora, na hora eu ficava pensando naquilo que eu tinha lido e cuidando no meu posto. E 4 meses minha cabeça mudou. Aquelas pessoas estavam falando das mesmas coisas e eu já queria abrir um negócio. E desde lá, outras oportunidades começaram a surgir. Eu tive a oportunidade de ir em paralelo com o Exército, tocar as operações de uma multinacional, tanto no Brasil quanto em outros 3 países. Uma equipe aí de mais de 100 pessoas, que a gente faturou mais de $500 mil durante esse processo, desses 4 anos. Tive a oportunidade também de ser pentatleta lá dentro, então, com uma situação hipotética que aconteceu, porque eu sempre treinava lá dentro, e teve um período que ia ter Olimpíadas, e eles perguntaram, sabe nadar? Eu falei, cara, sei, então bora pro pentatlo. Assim, não sabia lançar granada, não sabia nada. E passou a competição, tomei um pau de todo mundo, né, porque eu só sabia correr naquela época, mas no outro dia eu falei, bom, quero virar pentatleta, mano. E aí eu fiquei 1 ano, direto, todo dia, assim. No outro dia eu comecei minha rotina. Entrei em contato com a galera da CDE, comecei a pegar os treinos dele de lá, e desde assim, nunca mais saiu isso de mim, sabe? Então eu falo que assim, você em muitos casos é refém do seu ambiente, sim, em muitos casos, porque você é a média daquelas pessoas que você mais convive. Mas quando a vida ela é feita de chegas e de bastas que você dá. E nesse momento, cara, que você entende que esse caminho, essas pessoas que você tá traçando, os hábitos que você tem, a rotina que você tem, não vai te levar a lugar nenhum, irmão, você tem que tomar um estopim, dar um chega e sumir daquele lugar. Porque nem sempre as pessoas vão ser condizentes para aquela tua realidade. E se não for você por você, nada vai acontecer, sabe? Foi justamente isso que eu fiz nesse processo. Fui promovido a cabo um mês depois apareceram diversas missões também em fronteiras, combate ao tráfico de drogas. Foi uma das missões mais desafiadoras, foi uma na fronteira, a tríplice fronteira entre Mato Grosso, Paraná e o Paraguai, onde a gente foi para Guaíra lá. E eu tinha 2 semanas de promoção a cabo. Então eu passei de um lado da prancheta onde eu recebia ordens, para o outro lado da prancheta onde eu dava ordens, tinha posição de comando, tinha o primeiro pilar da liderança, mas era no combate ao tráfico de drogas junto com uma galera que não tava nem para sua vida, porque ou a mãe dele chorava ou era a sua, sabe? Então eu vejo que assim, mesmo passando por essas experiências que fez eu me tornar um ser humano melhor, eu identifiquei que existe vida depois do exército. E as coisas, né, isso no meu 4º ano já, comecei a identificar, cara, eu acho que tudo que eu tinha para aprender aqui dentro eu aprendi, assim. Eu já queria ter essa noção, desde o meu 1º ano, na verdade, de antigo, eu entendi assim, bom, o exército não é um fim, mas sim uma ponte para algo maior. Então deixa eu estudar cada vez mais, porque o principal ensinamento das pessoas que estavam no 7º, no 8º ano foi, irmão, não vive isso aqui como se nunca fosse acabar. Estuda e se prepara pro dia que tu sai daqui, independente porque hoje, eles falaram pra mim, hoje eu tô saindo nesse meu 8º ano com uma mão na frente e outra atrás. Então assim, não faz o mesmo. E lá atrás eu percebi isso, cara. Eu falei assim, putz, não dá pra eu criar esse mesmo caminho. O cara já me deu a direção, irmão. E eu fui estudando, eu fui me aperfeiçoando, fui tocando essas operações, fui desenvolvendo habilidades. Sempre fui um cara muito tímido, né, durante isso. As vendas que me ajudaram, assim, porque a timidez ela nunca sai de você só aprende a dominar ela, né? E aí, no 4º pro 5º ano, eu falei, putz, não faz mais sentido pra mim. O exército ele não tá mais colorido, ele tá preto e branco. E às vezes você não sai de alguma coisa porque você tá fracassando ou porque tá tomando porrada, porque não faz mais sentido. E aí eu comecei a pensar, bom, o que eu quero fazer fora? O que eu gosto de fazer? Eu falei, putz, eu gosto dessa parte militar, gosto de estar aqui nessa rotina, eu gosto desse tipo de coisa. Algumas coisas eu consigo fazer fora, mas o que mais que eu gosto de fazer? Eu falei, putz, eu gosto de treinar pessoas. Eu gosto de treinar pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar meu conhecimento. E no que eu sou bom? E aí caiu em foco, disciplina, mentalidade, entendeu? Porque pra mim é muito fácil as coisas, é preto no branco, não tem essa de... Na época do curso de cabos, eu entrei com uma mentalidade que ninguém ia me tirar de lá, só por 2 motivos, ou porque eu ia morrer, ou porque ia tirar um membro. Então assim, essa mentalidade eu trago hoje pra fora do exército, sabe, ou vai, de queimar a ponte de fato. E hoje eu vim aqui nesse podcast justamente falar sobre isso, sobre a questão de mentalidade, foco e disciplina, que eu aplico nas pessoas também fora, aí nas pessoas que a gente já treinou. Eu tive a oportunidade de treinar mais de 4.000 pessoas pelo mundo, ensinando isso, ensinando a elas a aproveitar cada hora do dia delas, com alto impacto, com alto resultado, através da produtividade, do foco, da organização e também da disciplina. E aqui,
turma, a gente vai falar um pouco mais de como que a história, na verdade, ela começou, né? Tendo um embasamento muito grande do que cada convidado vai falar aqui, a gente vai agora conduzir assim, como que os Cabos Podcast ele começou? Como que surgiu essa história? E não tinha pessoa melhor para começar a falar sobre isso como o cara que foi o pioneiro disso aqui. A gente só tá aqui hoje, cara, por conta do Cabo Guilherme Martins, por conta do Guilherme Martins, que teve essa visão, que é um cara que vocês vão enxergar aqui dentro, que ele é o mais visionário de nós 4. Assim, a cabeça dele não para, o bicho tem muita visão, ele sempre pensa à frente da gente, sabe? Eu sou muito metódico nas coisas, então eu só vejo às vezes pelas coisas do meu campo de visão, e quando eu me conecto com ele, ele pensa muito mais à frente. E ele que foi quem chegou o impacto que a gente poderia gerar nas pessoas que estão dentro do exército. Porque a nossa principal missão é que existe vida depois do exército. Que aquilo dali, cara, é uma bolha onde você vive, mas tem coisas fora. Tem como você utilizar os ensinamentos que você tem fora daquilo de lá. Só que tem algo que às vezes você não quer confrontar, que são os medos. Sabe? Que são os medos, que são seus traumas, que são as crenças, que às vezes as pessoas implementam lá dentro mesmo, né? E lá atrás ele reuniu mais ou menos exatos 1 ano, por aí. Foi nesse período que a gente começou a trocar ideia, que foi no período que eu saí do exército em si. E ele começou a falar, irmão, tô com a ideia de abrir um podcast, dá pra gente abrir um podcast e tal, sobre o exército, pra falar da nossa vivência de lá de dentro. E eu tô reunindo mais 2 caras, além de eu e você. Eu falei, ele disse o Buchner e mais o Domingos. Eu falei, nossa. Falei, não tem como dar errado isso aqui, cara. Ramos diferentes, pessoas que tiveram sucesso em várias áreas completamente diferentes. Uma história militar absurda lá dentro das Forças Armadas, com missão, com tudo, sabe? E eu quero que ele conte um pouquinho da história, de como que ele teve essa ideia, como que ele teve essa visão para construir isso e o que ele enxergou na gente que está aqui também. Então, vamos lá, senhores, todo mundo já devidamente apresentado, né? Como o Kenyon falou, o porquê que surgiu essa vontade de abrir esse podcast, o que veio na minha mente, foi realmente, um dia eu estava vendo um monte de podcast, que eu comecei a acompanhar podcast, deu um boom no podcast na pandemia, e eu olhei, cara, qual são as pessoas que precisam de ajuda, assim como eu precisei, qual é o ponto em comum? Que daí eu começava a ver no Instagram lá, é um exemplo do Kenyon ali, o Kenyon, ele saiu depois da minha baixa, eu comecei a ver esse pessoal indo embora, eu falei, o que esse pessoal vai fazer? O que esse pessoal vai fazer da vida? E eu olhava assim, camarada muito melhor do que eu, em certas áreas, e passando por uma dificuldade gigantesca, porque na cabeça desse pessoal eles só sabiam ser militar. Eu era muito bom no quartel, eu era muito bom na caserna. Eu era um bom soldado, eu era um bom cabo, eu era um bom sargento. Mas eu vi esses camaradas não utilizando, assim como cada um aqui utilizou, esses conhecimentos que foram aprendidos na caserna para a sua vida pessoal e profissional agora. E isso não fazia lógica para mim. Eu falei, nossa, cara, na verdade é o seguinte, e comecei a desenhar ali, né, como quem me falou, eu tendei a razão ali, eu peguei uma folha branca, comecei, seria legal um podcast que falar sobre isso, tal, só que, né, tem que ter mais pessoas. Hoje, o que as pessoas precisam, ao meu ponto de vista? Ter uma vida pessoal excepcional, e uma vida profissional excepcional, e uma vida espiritual excepcional. Eu falei, nossa, cara, eu sou muito bom no quê? Eu gosto muito da parte de empresa, na parte de empreendedorismo, na parte de transcender essas dificuldades na parte de empresas e tomar decisão difícil, né? Só que tu saber só isso, tu ser bom apenas nisso, não te faz uma pessoa transbordante, uma pessoa que transborda, uma pessoa abundante. Falei, nossa, então esse podcast precisa de pessoas assim. Foi quando eu imaginei, pela história de vida do Domingos, tudo que ele conquistou, um cara que é extremamente disciplinado, assim como todos nós, mas ele é extremamente disciplinado, porque foi pra Legião, como ele mesmo falou, né? E eu, nossa, cara, esse camarada é muito bom, preciso dele. Só que a gente não tinha definido o que cada um ia fazer. Olhei o Buchner, a gente sempre foi o mais próximo, né? Quando ele saiu do quartel, pedi bastante ajuda, referência para ele. E isso é muito importante, você ter pessoas de referência, né? Não a pessoa da referência da saca, aquela pessoa, que as pessoas às vezes querem sair da situação, mas continuam com as mesmas pessoas, como o Kenyon falou, com o mesmo ambiente. Então, quando eu comecei a abrir a empresa, eu lembrei muito do Buchner, que ele saiu para ser empresário, então eu colei nele e a gente mantinha esse contato. Eu comecei, eu tenho que ajudar o pessoal do IB, eu tenho que ajudar esse pessoal que tá saindo sem um norte e quem que eu vou chamar? Então, pensei no Domingos, pela história de vida dele, né? Olhei assim, nossa, um cara que foi pra Legião, enquanto a gente estava no quartel ainda, ele decidiu tomar essa decisão, empreendeu, né?
e foi pra Legião, e a gente dava até medo, porque ele sumia, fizeram um paraquedista, fizeram um do comando não sei o que, aparecia, agora tô no deserto aqui, vai ter uma tempestade de areia, daqui a pouco uma semana, agora tô na neve aqui, não sei o quê. Eu falei, nossa, cara. Aí quando ele veio da Legião, aí todo mundo ficou curioso, que ele vai até falar sobre isso no episódio dele, e eu conversei com ele, foi na barbearia, e ele falando muito sobre a saúde mental, tal, daí sumiu um pouco. Quando retornou também, voltou falando muito da parte de mente, que se formou terapeuta, né? Falando psicanalista, falando muito sobre essa parte de mentalidade. E eu, como o empreendedorismo ele abrange muita coisa, eu li um livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala muito sobre essa parte mental, psicológica, e por ter TDAH também comecei a me aprofundar nessa parte. Eu falei, nossa, esse cara aqui ele vai fazer parte desse podcast, né? E eu já vi ali, nossa, então ele vai falar mais focado nessa parte de estresse pós-traumático, como ele falou ali, né? Porque muita gente acha que, como eu achei que TDAH todo mundo tinha, e foda-se, na verdade não, a nossa saúde física importa, a saúde mental importa, tanto as duas têm a mesma equivalência. Se você não dá importância para a saúde mental, vai sucumbir uma hora, né? Então, ele vai falar muito, eu pensei, nossa, na minha mente já começou a vir assim, né? Nossa, então ele vai falar na parte de traumas, crenças limitantes, crenças fortalecedoras, como que ele fez para se reinventar, né? Porque nós temos os mesmos princípios e valores, né? Todo mundo foi criado na caserna, disciplinado, né? Essa vontade de querer vencer. E quando o Buckner ali, eu já falei, mas eu sabia que ele era o cara focado na empresa, mas comecei a ver o Instagram dele lá, o bicho deu um passo além, né? Além da empresa, montou uma outra empresa, como ele falou ali, de treinamento, de corrida, e vou fazer Ironman, vou fazer corrida, correndo, e Ironman, nadando. Eu acordava lá, olhava um cara às 5 horas da manhã, 4 horas no açude lá, porque ele mora no interior e não tem mar, né? O cara nadando, ele, pô, rapaziada, não tá dando porque não tem correnteza, vou ter que simular a correnteza. E eu, caramba, não, amarrou umas cordas nele, prendeu lá com uma estaca, ele e o cachorro dele, 5 graus, menos 5, e ele lá nadando no açude. Eu, nossa, cara, esse bicho é muito bom. Ele tem que mostrar para as pessoas que a parte física importa, né? Eu falei da parte mental ali, mas a parte física importa. E quando o Kenyon saiu, eu falei, cara, o que esse bicho vai fazer? Me perguntei assim. E eu já sabia que ele treinava pessoas, trabalhava na parte da empresa que ele falou ali, que é, né, uma empresa gigante. E eu falei, não, ele vai trabalhar nessa empresa. E quando do nada eu vejo que ele começa a treinar pessoas, cara. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade de treinar pessoas. Eu tenho mais a parte de visão, assim, nossa, isso aqui vai dar certo. Mas essa parte de organização, rotina, essa parte de treinamento, eu falei, não, essa parte aí, o Kenyon é bom. Porque eu olhei assim e falei, não, ele vivendo e nós conversando, tal. Eu falei, nossa, então fechou o time. Kenyon, eu, Domingos, Buckner, e agora vamos montar o podcast. O podcast, pessoal, então, qual seria o nome? Os Cabos Podcast, né? Nós todos fomos os cabos do quartel. E a gente vai buscar dar esse objetivo para vocês, ver que tem, como foi mencionado, que tem vida fora da caserna, né? E que, na verdade, você não precisa necessariamente, como tinha essa cobrança, todo mundo que, né, foi, vocês têm que ser de carreira, nada contra, porque também quem segue a carreira do quartel é uma vida profissional muito bacana, mas também precisa saber de empreender, também precisa saber de rotina, também precisa saber de saúde mental, precisa da parte física. Então, o podcast ele vai ser para o pessoal de carreira, para o pessoal temporário e para o pessoal veterano. E o pessoal veterano, às vezes, é esquecido. Pô, saiu do quartel, deu a baixa, pronto, acabou. Não, pessoal, vocês não podem esquecer. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na barbearia, que o pessoal tinha 2 estágios. O pessoal vinha lá, não, para lembrar a história do quartel, e daqui a pouco sumiu, porque parece que gerava um trauma, ou gera um trauma que não quer nem... Não, apaga, Ctrl Alt Del. Então eu falei, não, o objetivo do podcast vai ser realmente mostrar para esse pessoal que existe a vida fora da caserna e que, independente do caminho que você for seguir, você vai ter que se preocupar com a saúde física, com a saúde mental, com a sua rotina. E eu vejo que a parte da visão, que ele mencionou, é realmente você ter um propósito. Porque não adianta se você tem uma rotina legal, se você tem um corpo bacana e está com a mente alinhada, se você não tem um propósito, uma missão, um sonho. Então eu vou falar muito sobre empreendedorismo, mas empreender, pessoal, é tomar a decisão difícil.
Às vezes as pessoas acham que empreender vai falar apenas de empresa. Não, mas empreender, você entender que você tem que estar num ambiente bacana, alinhar o seu sonho e você tomar a decisão certa, né? Não vou falar muito sobre isso ainda, mas hoje eu vejo que é muito importante você estar num ambiente, como quem mencionou antes, com pessoas certas, com pessoas que mereçam a sua presença e que você não pode perder tempo. O tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, se você tomar a decisão errada e viver naquilo, você vai, assim, é fato, vai adquirir uma saúde mental péssima. Quando você está com a saúde mental péssima, o seu corpo paga, a sua vida pessoal paga, a sua rotina, você não tem rotina. Então, e você não vive o seu sonho. Eu acho que todos nós aqui temos um objetivo, eu tenho certeza, que é mostrar para vocês que mesmo com as nossas dificuldades, nós estamos correndo atrás da vida abundante, de uma vida próspera, de uma vida que a gente consiga passar para vocês que é possível. E fica muito mais fácil se vocês utilizarem tudo aquilo que vocês aprenderam no quartel. Toda vez que eu penso que eu estou numa situação difícil, eu lembro que eu já passei por uma situação bem pior. Aqui a gente estava antes conversando, rindo, brincando. Já andei tantos quilômetros. Vamos tirar o Domingos dessa parte? Não vale. Mas o Domingos ele extrapolou isso. O Buchner agora falando ontem, ele estava conversando comigo sobre o cara que fez 100 dias consecutivos do Ironman. Então, quando eu fico perto desse cara aqui, eu já fico, nossa, cara, eu preciso correr. Nossa, eu preciso voltar a treinar, cara, eu preciso... Quando eu fico perto do Domingos, eu já tento disfarçar para não parecer maluco. Eu sei que ele deve estar analisando, não, só fortalecedor, não, atleta limited, e o Kenyon não tem jeito, é o rei da organização, o cara disciplinado, quando coloca aquilo que quer fazer, ele vai e faz, e ele é o maestro da orquestra. Então, esse é o nosso objetivo, é dar esse foco para vocês, e com certeza vai vir perguntas, vai vir treinamentos depois, mas o primeiro passo foi dado, que é a gente mostrar para vocês que estamos aqui para contribuir e ajudar, beleza? Cara, eu acho sensacional isso que tu falou, porque assim, um dos pilares mais fortes que a gente tem aqui dentro de nós quatro é a admiração mútua um pelo outro, sabe? Eu acho assim, cara, quando eu vi assim, foram 3 motivos, foram 3 coisas que fizeram eu dar um sim e topar a ideia da gente criar o podcast. O primeiro ponto é olhar as pessoas, quem que tava junto. Falei, é galera que tem autorresponsabilidade, é galera que construiu algo na vida, é galera que, por exemplo, assim, o cara que eu mais vi dentro do exército foi tu. Assim, foi você lá dentro, na última rotina, a gente se conectava com algumas coisas, tu super inconformado, mas não é possível, a vida não é só isso e tal, a gente trocava várias ideias, sabe? Uma cena aqui, eu me lembro porque eu preciso investir meu dinheiro, eu comecei a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, como eu falei, né? E eu falei, não, preciso ter ativo, daí um dia eu tava lá, cabinho novo, eu cabo ali antigão, né, no caso. E eu olhei ele, o que tu tá fazendo? Não, tô comprando ações, né? Tô comprando ações. Não, isso aqui vai valorizar. Eu falei, meus ativos. Eu tava vibrando no passo errado, esse cabo. Eu falei, nossa, então tem que ir muito. Então, uma coisa que eu aprendi muito foi me botar num lugar de aprendiz. E daí foi o que eu vi muito ali, essa vontade, essa organização financeira, essa organização que eu não tinha. Total, mano. E aí o Buchner eu conhecia porque eu fui da segunda, né, meu primeiro ano e tal, daí eu vi um pouco lá do período que tu ficou lá dentro. Eu lembro até hoje o dia que tu recebeu meio que uma referência elogiosa por ter organizado lá a sala do capitão, acho. Eu falei, esse cara aí, olha aí, desenrolado aí, ó. Nem eu lembro. E eu lembro até hoje sobre isso daí. E o Domingos, cara, todos os meus anos que eu fiquei lá dentro, foi um cara que eu escutava a história dele, entendeu? E aí, um ponto que foi importante, até que eu comentei contigo um tempo atrás, foi no CFC que eu tava. E assim, foi o último, cara, um dos últimos CFC assim que poderia fazer alguma coisa, sabe? Que era acordar mais cedo e tal, que tinha água, essas paradas assim, depois direitos humanos caiu mais em cima, né? E aí eu lembro que tava acho que faltando um mês pra terminar o curso, a galera esgotada já. Eram 11 que tava ali e ninguém ia sair mais, porque era dos 60. E aí só que a gente precisava de um gás a mais. Era na época ainda que a gente tava estudando bastante, então dos 11, assim, 10 eram antigos. Então tava muito disputado, um só era recruta, e o cara saiu cheio de lesão, todo quebrado, que eles queriam tirar o último recruta assim. E aí beleza, daí ele foi contar a história dele, sabe? Eu falei, mano, e na época eu tava querendo ir pro COT ainda, da Polícia Federal. Eu falei, mano, eu quero ir pro COT e tal, tem um BOP por região, eu quero o COT que é o Brasil inteiro, eu queria ser senso de significância, né? Que a gente estuda lá, necessidade de significância, assim, reconhecimento, né? Eu quero ser o pica, porque isso deu. Depois que eu fui entender um pouco da questão comportamental.
E aí ele começou a contar a história dele, foi um cara que inspirou todo mundo. No mesmo dia teve um cara que começou a estudar francês. Não, eu vou também pra Legião. Mais tanto assim da turma, mais da 18 ali, ó. Ele vai saber. Mais burrão assim, sabia nem topografia lá, tava estudando francês. Mudou a foto do WhatsApp para o negócio da Legião. Eu falei, mano, para com isso, termina o curso primeiro, pô. E é bicho louco da cabeça. E de tanto que ele inspirou assim, eu falei, cara, quando eu vi essas histórias assim, é um cara que, ó, são pessoas que eu quero estar próximo, eu vou com tudo, né? E esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vi é que era uma dor que eu tinha também, sabe? De enxergar que tinha vida ali. Por mais que eu quisesse sair, por mais que eu entendia que aquilo ali era uma ponte, parecia que a gente vive lá, algumas pessoas vivem assim. Nunca fosse acabar, né? Elas vivem de festa, de balada, de tudo, e depois elas morrem como se nunca tivesse vivido, sabe? Sem história, sem ter construído nada. E aí era uma dor muito grande que eu tinha esse medo dessa barreira de transitar, por falta de referência, muitas vezes. Porque às vezes a galera sai de lá do quartel e some, assim, simplesmente some, tu não vê mais ela, tu não tem mais contato do dia a dia. E o terceiro ponto que eu vi, que foi o papo que a gente mais bateu na tecla, foi a questão do transbordo, de ajudar outras pessoas, sabe? Porque eu vejo que assim, a gente não é aquilo que a gente junta, mano, a gente é aquilo que a gente espalha, entendeu? Pras pessoas. Então não adianta nada ter conhecimento, tu fazer um monte de coisa insana na vida, se não for pra ajudar outras pessoas, se não for pra transbordar na vida das pessoas, sabe? De servir realmente de fato, né? E se o podcast estourar, é só consequência do que a gente tá fazendo aqui dentro. Diariamente, de movimentar o Instagram, diariamente estar construindo o nosso legado, todo dia a gente acorda com um propósito muito grande, sabe? Todo mundo tem um sonho muito grande, porque as pessoas que não têm um sonho muito grande, elas toda vez ficam mudando de rota, onde aí o relacionamento fica estático, ela quer mudar. O trabalho fica estático, ela quer mudar. E fica sempre naquela macaco de pular de galho em galho. E tem gente que acha que isso é normal. Não, o ser humano é assim, não é, pô. É a falta de um propósito, a falta de um sonho muito grande, que às vezes a pessoa não tem, sabe? E uma coisa que o Gui falou muito forte, cara, sobre a questão de tomar a decisão logo das rédeas da própria vida. Ser maestro das próprias ações, né? Do próprio destino. E uma coisa que me rege demais é o arrependimento, mano. Assim, eu tenho um medo que me carrega o arrependimento. De chegar daqui 20, 30 anos e não ter realizado nada daquilo que eu queria realizar por medo, entendeu? Ou falta de ação. Então, quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, não tem como não dar certo isso aqui. Justamente pelas pessoas que tem, pelo propósito final que era transbordo e pelas histórias que cada um construiu, sabe? Esse ponto do medo, até anotei aqui, você falou antes, né, do pessoal antigo saindo, mas e falando pra você, pô, não faz que nem eu, cara, não deixa pra última hora. E eu vi muito isso também. Pô, que cara de 2009 ali, 2000, os caras saindo, tipo, de uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que tava, já, e você via assim, pô, os caras tão desesperados, porque não sabem o que vai fazer, né, começando a procurar emprego, e eu pensei, isso me fez refletir também. Eu pensei, cara, e aí, né, e realmente o medo bate, ele bate pra todo mundo, quem tá assistindo, que tá nesse processo, já passou por isso, vai se identificar, né. E eu lembro que eu comecei a pensar, cara, começou a me dar um medo, um frio na barriga. E daí eu pensando, tá, mas e aí? O cara sai com uma grana, mas isso ali não é o resto da vida, cara. Isso ali é um período, já foi, né? Aí aparece o medo, pô, investir se eu investir errado, né? Então, eu tive muito medo também, mas porém eu comecei a me planejar, né? Eu acho que isso fez a diferença. Pô, eu comecei até quarto de hora aí, quando o cara tirava o serviço, pô, eu ficava refletindo muito. Porque ao mesmo tempo eu pensava, num período eu cheguei a pensar em concurso, mas eu também eu tinha a questão do meu pai, né? Até um dos pontos que me fez, né, assumir a empresa e levantar ela, dar o up que ela precisava, foi aquela questão de honrar pai e mãe. Eu lembrava o tanto que ele tinha feito por mim e eu pensei, cara, né, o mínimo que eu posso fazer é assumir e dar o gás. E realmente era algo que eu gostava muito de fazer e gosto até hoje, né? Acabou que hoje eu não tô tão no produtivo, eu tô mais na parte de gerência, né? Na correria ali, planejamento, estratégia. E o negócio tem melhorado muito, né? Já tivemos muitos erros nesse caminho, mas eu lembro que eu aprendi muito, né? E acho que é isso que o pessoal tem que entender. A gente tem medo, mas você tem que arriscar. Quanto antes você arriscar, a chance de você errar e acertar é maior, né? E o ponto até que o Gui falou aí, de treinamento, eu quero compartilhar bastante essas experiências porque eu lembro que eu trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, trabalhava até de noite, e chegou um momento que eu pensei, cara, mas e a minha vida pessoal? Não é só isso aqui, cara, não vou ficar trabalhando, chegava a trabalhar até as 11, meia-noite, aí acordava cedo no outro dia.
E no quartel, quando eu saí, eu tava treinando muito academia, hipertrofia, né, musculação. Só que aquilo já não tava me suprindo mais. E aí que eu comecei a buscar outras coisas ali, daí até quando saí pra fora, fiquei um período na academia também, mas não... Tipo, sempre fui um cara ativo, mas... Aí chegou um momento, cara, eu preciso de alguma coisa a mais, eu preciso... Vai ser difícil, mas é isso que eu gosto de desafio, tem que ser difícil, né? Foi onde eu entrei pro triatlon, já faz 4 anos aí que eu tô na jornada, fiz a corrida ali, outra maratona, e também vou fazer o Ironman agora, né? Depois de 4 anos, então eu pensei, cara, foi uma das coisas que o treinador passou pra mim, cara, não tenha pressa, vai curtindo a jornada, né? Vai aprendendo, vai evoluindo aos poucos, vai curtindo esse esporte. E a frase que eu deixo até é a questão de nenhum, né, sucesso na vida profissional justifica o fracasso na vida pessoal. Muitas vezes a gente, quero, né, faturar milhões, quero dar o gás, mas e a tua vida pessoal? Né? Então até o projeto que a gente criou da X-Runner de corrida, né, começou um projeto bem bacana. Segue, sigam lá, né? X-Runner, assessoria aí, pessoal. Quem quiser, tem acompanhamento online também. Tá. Então, é um projeto que está crescendo cada vez mais, né? A cidade é pequena, não tinha essa cultura da corrida. Eu lembro que antes de eu servir, eu corria sozinho lá. Saía de manhã treinando para vir para cá, para Floripa, eu treinava sozinho. E depois a gente fez prova lá e a galera fez uma prova de corrida com obstáculo, né? A galera curtiu, mas a desculpa era, mas eu não pratico corrida, não corro. Aí a gente falou, não, então se a primeira vez do evento a galera deu essa desculpa, vamos criar um grupo de corrida que no próximo eles não vão ter desculpa. E aí o negócio cresceu, se tornou uma assessoria, já teve edições a mais ali de corrida, né, vários eventos. E estamos nessa pegada, então a gente vai compartilhar um pouquinho de como que você vai conciliar, né. Às vezes o cara acha, não consigo dar conta de tudo, cara, né, planejamento e organização, a gente consegue. Voltando ao assunto anterior, né, de que a gente sai do quartel, as pessoas saem, elas acabam sumindo por problemas dela, por não se enquadrar na sociedade. E uma do nosso objetivo aqui é justamente esse, ter um local, um nicho que a gente possa trazer esse pessoal para conversar, para diluir isso, para ter dicas, para saber de outra pessoa como ela superou tais objetivos. Se você tem problema com saúde emocional, aqui você vai ter um direcionamento. Se você quer ter um outro norte e construir algo novo na sua vida, vai ter também. Se você é só curioso, vai ter histórias, vai ter risada, vai ter momentos. Se você quer entrar na vida militar, é um bom momento, né, de adquirir um pouco de know-how, para saber ter um norte de o que seguir, da onde seguir. Tudo isso vai ser diluído aqui e eu acho que um dos objetivos disso é a gente trazer esse assunto, a saída da vida militar, de uma forma mais leve talvez, ou mais comum, porque como a gente já comentou aqui, normalmente quem sai, ele passa por um período e ele some, se isola, assim como eu já fiz, assim como muitos já fizeram. Eu precisei me isolar dentro, né, do meu próprio nicho, para poder perceber que existe muita gente fora, existem outras pessoas que eu poderia ter conversado e que poderiam ter me ajudado. Eu acredito, né, e nos colocamos à disposição para ser essa âncora, para ser esse nicho que possamos conversar sobre isso, sanar dúvidas, podemos ajudar, enfim, tem muita coisa que a gente pode colaborar e trazer essa pegada mesmo. Uma coisa que eu me lembrei agora, só nós que saímos, só quem serviu ali, e até o recruta que ficou apenas 1 ano, mas aquele camarada que ficou de 6, 8 anos, né? Só nós sabemos o quanto é dolorido e o quanto é uma coisa que te gera uma apreensão, uma ansiedade de você se jogar, entra com 18, sai com 24, 25 e se jogar no desconhecido. Muitas vezes com família, muitas vezes com carro para pagar, com apartamento para pagar, né? E agora, o que eu vou fazer? Então, isso que o Domingos falou, na verdade, se você às vezes não precisa nem até ter servido, mas tem algum parente que serviu e às vezes ele não consegue desempenhar, é um cara que mudou, às vezes ele precisa escutar uma mensagem ou fazer uma pergunta pra gente, que aqui são 4 mentes que vão trabalhar insanamente para estar ajudando esse direcionamento de vocês, né? E assim, eu vou já deixar meio que o meu recado final assim para vocês, é que nada melhor do que você saber o que você está fazendo, se tendo a referência, tendo aquela pessoa, as referências corretas, né? Alguns dos maiores erros que eu cometi foi não ter referência, pessoal, né? Acreditar que eu poderia, com a minha vontade, com a minha disciplina, com o conhecimento que eu estava pegando nos livros, me jogar e queria dar tudo certo, né? De forma muito inocente. Então, aqui fora, o mundo realmente ele não é
verde e oliva. As coisas tendem a não funcionar como a gente viu que funcionava no quartel. Da maneira que funcionava, mas funcionava, né? A gente sabe que aqui fora o espírito de camaradagem é muito extinto, é quase nulo, né? Aquele sexto cumprimento do dever que a gente aprendeu que era realizar, cumprir, realmente não missão dada, a missão iria ser cumprida, aqui é muito difícil. Então as pessoas é difícil se enquadrar num trabalho, na vida profissional, né? Essa frustração leva a problemas na parte pessoal, porque todo mundo da família, não, te vinham fardado, te vinham com missões, né, com a boina, e daí agora o que você faz? Então, pessoal, e não o nosso objetivo aqui não é que você vai virar o novo Bill Gates, não. Nós queremos te dar qualidade de vida, uma qualidade financeira, uma educação financeira, uma qualidade da saúde física, da saúde mental, da sua organização, da sua rotina, como foi falado, né? Então, nós falamos aqui o que a gente sabe que precisa ser feito, né? Um ambiente correto, né? Nossa, eu vejo muitas pessoas escutando um conteúdo ruim, que isso vai acarretar nas suas decisões. Então, é de suma importância que você saiba que o nosso conteúdo sempre vai ter um tom, alguns com um tom mais de brincadeira, como o Domingos falou, da nossa época que ele estava indo aqui, a época de recruta, a época que ele me sugava, né? A época que o cara ia e saía e tomava uma cerveja, que é normal também o cara errar, né? O cara ia lá e tal. Mas o nosso recado aqui, pessoal, o nosso recado mais importante aqui é que você consiga entender que a vida não vai acabar depois do quartel e que você não tem que se preparar depois. Igual eu comecei um pouco antes ali, mas a grande maioria das pessoas deixam para depois. E o momento é agora. Então, a minha parte era isso, né? Eu já queria agradecer muito vocês por esse projeto, o pessoal que tá ali, né? O nosso cabo de comunicação que a gente formou agora, Shilton, o nosso soldado, né? Bruno. Então, né? Isso aqui só está acontecendo pela presença de vocês também. E vamos para cima, pessoal. Vamos vencer, né? Indiquem, compartilhem os Cabos Podcast, né? Não deixem, os caras estão falando sobre saúde mental, nossa, eu tô no meu primeiro ano. Não, vai ter conteúdo também de vibração, vai ter umas histórias ali, né? Principalmente com o Domingos, né? Na Legião. Mas eu acho que esse ponto até é interessante, porque eu garanto que ninguém aqui se arrepende de ter servido. Não. Então, aquilo ali foi uma ponte para que muitas coisas acontecessem. O que a gente quer é abrir os olhos para que existe vida fora do quartel, né? Então, até vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Isso aqui demorou para acontecer, né? Porque tem as dificuldades, né? Por exemplo, a gente hoje está sem ar-condicionado, mas estamos aqui, firme. Exatamente. Está pegando quantos graus está em Floripa aí? 33, 34. E a gente está firme aqui, sem dar desculpa. Poderia, não vai ter ar, não... Agradecer o ventilador. E o ventiladorzinho lá. Tá lá. Mas é isso aí, galera. Acho que isso que é o ponto importante, é mostrar que quem quer dar um jeito, faz acontecer. Um dos pilares que a gente tem aqui também é isso, é fazer acontecer, botar em prática as coisas. E sigam aí nos Cabos Podcast. Show. Lembrando também, aproveitando esse gancho do Boca, né? Tudo isso aqui, pessoal, são meios próprios. Nós que juntamos dinheiro, compramos uma coisa, outro já pegou emprestado e foi indo. E tudo isso aqui com o objetivo, não tem patrocínio ainda, então depois o nosso camarada aqui, o do marketing, já vai anunciar os patrocinadores, né, que queiram fazer parte desse projeto. Mas como o Buchner falou, aqui realmente a gente está visando, pessoal, passar o conhecimento para vocês, né? O ar-condicionado já foi comprado, o próximo episódio, se Deus quiser, vai estar instalado. E cada vez a gente vai melhorando mais a estrutura do nosso estúdio e trazendo um conteúdo bacana. Isso aí, no final, a gente vai ser mais mencionado. Acho que o Kenny vai falar um pouco sobre isso também. Mas era isso. Fechou, pessoal. Nos sigam nas redes sociais, Os Cabos Podcast. Interajam lá dentro dos nossos cortes também. E coloque aqui embaixo, principalmente, quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado e quem que você quer conhecer a história mais a fundo. Que aqui a gente vai na profundidade, não no raso. Às vezes uma pessoa que você admira, que você viu na época do quartel, que a gente tem esse contato, ou até a história de uma pessoa que você conhece, algum militar que você conhece, que você gostaria de indicar pra gente, a gente vai lá e entra em contato com ele, tá? E esse recado é pra quem tá aí no Instagram. Coloca aqui embaixo, na caixinha de perguntas, quem que você gostaria de ver aqui. Quem das pessoas que você conhece que foi militar, que hoje tá performando na sua vida pessoal, que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui dentro. Coloca aqui embaixo. Não menos importante também, né? É você
compartilhar o nosso conteúdo, pessoal. Compartilha nosso podcast. Porque às vezes você vai chegar essa mensagem para você não serviu, mas... não, então beleza. Não, lembrem-se que esse conteúdo é para camarada que está na ativa, principalmente quem está na reserva e o pessoal de carreira também. Beleza? Eu acho que isso tem que ficar bem enfatizado, que a nossa missão aqui é ajudar, é servir vocês, servir as pessoas que assim como nós, serviram a nossa pátria, né, o nosso exército brasileiro. Show. Show. Valeu, galera. Show, valeu. Fosse honra. Pessoal, em abril nós teremos já confirmadíssimo um super convidado para contar um pouco mais da história dele, de como que foi, na verdade pouco não, né, na profundidade de como que foi a história dele dentro do exército, pré-exército, pós, o que ele faz hoje, os passo a passo que ele está traçando hoje, as metodologias que ele utilizou de lá de dentro e fora. Um convidado mais do que especial, que vai ser esse irmão aqui, ó, conhecido como Cabo Buckner. Irmão, conta aí pra galera o que você vai trazer nesse podcast que a gente vai fazer para edificar eles. Então, pessoal, vou compartilhar um pouquinho aí da minha experiência, né? Quando eu saí, um pouco do exército, claro, e também quando eu saí, os medos que eu tive de empreender. Então, você que quer abrir um negócio aí, quer dar esse start, a gente vai compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre isso, os erros que eu tive e como que eu resolvi, os desafios. Um ponto bem bacana que eu acho é como você criar um lifestyle, um estilo de vida, né? Conciliando o seu emprego com a atividade física, conseguir conciliar os dois. Eu vejo que muita gente que empreende usa como desculpa, né? Mas eu tenho a empresa e não consigo conciliar. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso e também compartilhar minha jornada aí pro Ironman que tá chegando. Então vai faltar aí poucas semanas para mim realizar a prova e eu vou contar essa jornada até a data, beleza? E aí, gostou desse conteúdo que você acabou de ver? Nós nos chamamos Os Cabos Podcast, um podcast direcionado para as pessoas que estão dentro do exército, que precisam fazer essa transição de carreira ou que não veem vida depois do exército, mas que, claro, vai englobar outras forças armadas. São 4 ex-militares que construíram uma história muito grande dentro das forças armadas e que estão construindo fora das forças armadas também. E se você busca ser o nosso patrocinador, é só clicar no botão aqui embaixo para mais informações e mandar uma mensagem pra gente. Te vejo lá.